Tá vendo esses disquinhos transparentes aqui entre uma vértebra e outra? Esse é o famoso disco intervertebral. E nos casos de hérnia de disco é justamente ele que é acometido. Um gelzinho que tem aqui dentro que sai e muitas vezes vai encostar nessa inervação que está passando aqui atrás e pode gerar dor, além de outras estruturas que estão envolvidas em toda essa articulação que aqui você não vê. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta e nesse vídeo eu quero te falar se a sua hérnia de disco é de fato uma hérnia verdadeira ou uma hérnia falsa. Bom, muita gente chega aqui no consultório e diz para mim que tem hérnia de disco, porque ela fez um exame de imagem, às vezes uma ressonância, às vezes um exame de radiografia, às vezes um ultrassom e detectou que ela tem hérnia de disco. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que muita gente tem hérnia de disco e não tem dor nenhuma. Então, o fato de você ter hérnia de disco não quer dizer que a dor que você sente na sua coluna, seja na cervical, seja na sua lombar, aquela dor que às vezes irradia para o braço, que às vezes irradia para as pernas, seja de fato devido à sua hérnia de disco. Por isso que vem a pergunta, a sua hérnia é verdadeira ou é falsa? E aí você vai me perguntar, mas Felipe, como que eu vou saber se a minha hérnia é verdadeira ou falsa? Sendo que o exame diz que eu tenho hérnia de disco. O doutor falou para mim que eu tenho hérnia de disco. E aí, como que eu faço? Primeira coisa, somente 4% das hérnias de disco são verdadeiras. A maioria é assintomática. Então, se você pegar um grupo de pessoas na rua, fizer exame de ressonância magnética dessas pessoas, você vai ver que a grande maioria vai ter ali alguma alteração na coluna, seja uma hérnia, seja um bico de papagaio, seja desgaste, e essas pessoas vão relatar para você que não sente dor alguma. Então a gente nunca pode simplesmente dizer que a dor da pessoa é devido àquilo que está no exame de imagem dela. Infelizmente, muitos profissionais se baseiam muito no exame de imagem e acabam falando para a pessoa que o problema dela é devido àquilo que está escrito ali no exame de imagem. E muitas vezes não é. Na maioria das vezes não é, na verdade. Então tá, voltando para cá. Como que você sabe se a sua hérnia é verdadeira ou é falsa? Para uma hérnia ser verdadeira, ou seja, para a sua dor que você sente aí na sua lombar, radiando para a perna, ou para a dor que você sente no seu pescoço, vindo para os braços, ser devido a uma hérnia verdadeira, tem que haver algumas coisas envolvidas. Primeiro, tem que ter perda de força muscular. Se a sua hérnia for cervical, esse problema de perda de força muscular vai ser nos seus braços. Se a sua hérnia for na sua lombar, a diminuição de força muscular vai ser nas suas pernas. Então essa é uma característica. Outra característica é uma diminuição, uma alteração na nossa sensibilidade. Então, por exemplo, quando eu passo as minhas mãos aqui no braço da pessoa dos dois lados, né? Eu faço isso aqui, né? Imagina o braço do paciente aqui, eu testo isso aqui e ele fala para mim assim, Felipe, parece que a sua mão aqui do lado direito tá mais forte do que do lado esquerdo, e eu passando na mesma intensidade. Então eu sei que existe uma alteração de sensibilidade ali. Isso é mais um indicativo que a hérnia pode ser uma hérnia verdadeira. Da mesma forma nas pernas, eu passo a mão dessa forma em toda a perna da pessoa até os pés e ela vai me dizer se está igual ou diferente. Isso é um teste que a gente faz aqui no consultório. Outra coisa também que vai dizer se a sua hérnia é verdadeira ou não é uma alteração de reflexo. A gente tem naturalmente alguns reflexos neurológicos que quando está tudo bem, esses reflexos estão lá funcionando normalmente. Caso haja uma hérnia verdadeira, pode ser que alguns desses reflexos vão estar alterados. E aí existe uma série de testes que a gente faz para verificar cada um dos reflexos. E por fim, existe também uma alteração na condução neural. Então tem alguns outros testes também, tudo teste clínico que é feito aqui no consultório com alguns posicionamentos, não é nada demais, não exige máquina, não exige exame, não exige nada. São testes de movimentos que a gente faz que quando mostra positivo, indica pra gente que aquela região está com alteração, uma hérnia verdadeira, tá? Então, por exemplo, o teste que a gente faz aqui para hérnia lombar é o SLAMP teste. Se ele der positivo, vai mostrar para mim que tem uma alteração na condução neural e isso pode ser devido a uma hérnia. Então, quando a gente pega essa série de fatores, eu nem preciso de ver o exame de imagem da pessoa, eu vou saber que existe uma hérnia de disco verdadeira ali causando problema de dor dela. E aí a gente vai para o tratamento. 95% das hérnias de disco, o tratamento conservador com a fisioterapia é o que traz mais solução. Apenas 5% dos casos vai ser necessário um tratamento não conservador, que seria a cirurgia. Então, ou seja, a grande maioria, a fisioterapia vai resolver,
Porém, não é qualquer fisioterapia. Se você vai buscar uma fisioterapia tradicional, convencional, aquela do convênio, onde muitas vezes o profissional vai ficar ali colocando aparelhos, simplesmente fazendo alguns alongamentos, isso não vai resolver muito. É preciso uma fisioterapia especializada para resolver o seu problema de hérnia de disco. Então é comum, às vezes, o paciente chega aqui para mim e fala: eu já fiz tratamento, já fiz fisioterapia, já fiz 20, 30, 40 sessões e não melhorou nada. Mas é lógico que não vai melhorar. Essa fisioterapia com aparelhos, ela vai servir para algumas ocasiões, algumas circunstâncias, alguns tipos de dor, algumas coisas ela vai resolver sim. Porém, algumas outras não serve para tudo. Da mesma forma que o meu jeito de trabalhar aqui, eu uso várias técnicas para ver qual é melhor para aquela pessoa naquele momento. Talvez uma que vai funcionar muito bem para a pessoa A não vai funcionar tão bem para a pessoa B, então eu tenho que utilizar outra ferramenta. Então, se eu utilizo a mesma ferramenta para todas as pessoas, algumas pessoas vão funcionar, outras não. Então é preciso você observar também se você tem uma hérnia de disco verdadeira e ela não está sendo resolvida, já tem tempo que você vem sofrendo com dor na coluna, com dor que irradia para as pernas ou que na cervical, irradiando para os braços, e você já fez alguns tratamentos e não está resolvendo, pode ser que esse tratamento não seja o adequado para o seu caso. Então é preciso você procurar um especialista ou outros profissionais para te ajudar. Lembrando também que medicamento não resolve hérnia de disco, então se você ficar tomando anti-inflamatório, tomando um analgésico, tomando aquelas injeções, isso não vai resolver, isso vai simplesmente jogar a poeira para debaixo do tapete. É preciso um tratamento focado na causa do problema, que vai estar lá na sua coluna, beleza? Bom, vou ficando por aqui, espero que essas informações tenham te ajudado de alguma maneira. Se você quiser a minha ajuda para resolver o seu problema de hérnia de disco, seja ela verdadeira ou não, entre em contato nesse WhatsApp aqui embaixo. Se você mora na região de Poços de Caldas ou tem facilidade para vir para cá, será um prazer te atender presencialmente. Caso você mora distante ou você não tem condição de vir até aqui no meu consultório, a gente pode também fazer o atendimento online. Em muitos casos a gente consegue resolver simplesmente através de uma videochamada. Eu vou te orientar, você vai fazer alguns movimentos e muitas vezes isso é o suficiente para resolver a dor da pessoa, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.